No texto vai estar em Romanos, capítulo 8, verso 28. Tá eu falando aqui, meus irmãos nem sabem qual é. Querido, eu não sei o que cada um do meu irmão está passando nesse momento. Eu não sei qual é os seus problemas, a sua dificuldade. Talvez você entrou aqui hoje com teu coração quebrado. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Então diga amém. Amém? Glória a Deus. Eu vi também esse versículo num momento de muita dificuldade. Mas, nesse versículo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é citado como vários outros versículos bíblicos, E de maneira errada, O tema para essa pregação vai ser: quando tudo parece dar errado, Deus ainda está trabalhando. E esse versículo, que é muito mal interpretado, porque é utilizado de maneira, às vezes, por ignorância, ou às vezes propositais. Nós sabemos que nem todos, quando usa essa palavra para a gente, ele está querendo alguma coisa de nós. Talvez é sincero, eles querem que algo diferente aconteça em nossas vidas. Não é por mal. Mas há aqueles que usam também, para conseguir benefícios. Ok? Vejamos. Quantas pessoas que já ouviu? Vai dar tudo certo. Essa doença não é para a morte. Já teve alguma pessoa que falou isso para alguém querido? E esse alguém morreu? Você vai dar a volta por cima. E você, às vezes, se encontra na mesma situação? Tudo que o diabo lhe tirou, Deus dará em dobro. Já ouviu? Dentro de 7 dias, seu marido vai voltar. Você é uma bênção. Deus não vai permitir que algo de ruim aconteça com você. Queridos, eu ouvi essa. Mas você é uma bênção. E eu realmente, eu me senti uma bênção ali. Sim, eu sou uma bênção. Isso não pode me acontecer. Eu também. Vai tudo terminar bem. Deus vai transformar isso em algo melhor aqui na terra. São uma dessas frases. Agora pensa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você escuta aquela música do Fernandinho assim, ó. Eu sei, sempre estás comigo. Logo após você receber aquela palavra, sabe? Aí você bota a mão no teu coração e você canta. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Aí o ministro aqui em cima, quando olha para a igreja, todo mundo lá. Mas preciso aprender a confiar em ti. Aí todo mundo está lá estendendo as mãos. Mas preciso aprender a descansar em ti. Aí todo mundo levanta esse jolé hoje. Tu és meu Senhor. Aí a igreja toda canta. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu vou dar a volta por cima. Daqueles que te amam, eu sei, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que... Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Tá entendendo? Vocês estão entendendo?
Logo após um versículo de autoajuda, um louvor junto, assim, só intensifica aquilo que eu acho que é. Mexeu no emocional. Mexeu no nosso emocional. Eu estou falando algo que é natural do ser humano. A gente espera coisas. A gente espera resultado. O nosso coração fica emocionado quando a gente ouve canções e palavras desse tipo. Sim, isso é comum. Eu não estou falando para pessoas isoladas aqui, estou falando geral. Eu tenho certeza que em algum momento, alguma palavra caiu assim, e sem você buscar a origem, o contexto, você simplesmente, no seu achismo, aceitou aquela palavra. Quem em um momento difícil não fez isso, não é verdade? Mas será que isso é o que o texto realmente diz? Bom, em Romanos capítulo 8, verso 28, o que Paulo não quis dizer é uma promessa de vida fácil. Ele não quis dizer isso. O que Paulo quis dizer é uma garantia de propósito eterno. Veja bem, vamos imaginar uma coisa aqui. É uma ilustração. Imagine um bordado. Quem aqui já fez bordado? Já fez, Ilane? Ou já viu alguém fazendo bordado? A pessoa faz aquele bordado bem bonito. Mas atrás daquele tecido, como que fica? Um monte de embolado, de cores confusas, nada faz sentido, mas quando você vira, tá bonito, tá lindo. Há um desenho perfeito ali. A nossa vida é o lado de trás. Tudo bagunçado, embolado. Deus vê o lado da frente. Deus vê o lado que a gente não consegue ver. O lado perfeito. Veja bem, o contexto de Romanos capítulo 8. Paulo ele vai escrever esse capítulo para os cristãos judeus e gentis convertidos a Cristo Jesus que estão em Roma. Eles estavam com medo da condenação, estavam com medo do sofrimento, eles estavam com medo da perseguição e tinham dúvidas quanto à salvação. Paulo queria fortalecer a fé da igreja, ensinando que a vida cristã não depende de apenas de esforços humanos, mas da ação do Espírito Santo. E ele também queria unir os judeus e os gentis na mesma compreensão. Todos salvos pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Né? Quando a gente vai falar sobre isso, teve muita discussão a respeito da circuncisão. E gentios querendo ser circuncidados, ou situações que os judeus se achavam melhores do que os gentios. Né? E Paulo entra ali falando que a circuncisão faz parte da lei, mas que Jesus, somente a fé em Jesus Cristo, poderia dar o que os dois precisavam, a salvação. A lei, pela lei, ninguém era salvo. Pela lei, todos estavam condenados. E os judeus estavam defendendo aquilo, só que para a própria condenação deles. Mas aí ele falou, a lei é boa, porque ela mostra para a gente como que nós precisávamos de um Salvador. Mas a fé em Jesus Cristo é a única que pode salvar judeus, gentis. Não há outro meio. E veja bem, em Romanos 8, não está falando sobre um conforto emocional. Não tem conforto emocional. Na verdade, é sobre um sofrimento e uma glória futura. Antes do verso 28, vamos ler aqui. Paulo diz lá no verso 23. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos,
a redenção do corpo. Gememos, existe dor. No verso 18, vai dizer assim, ó: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sofrimentos. Então nós vemos aqui que nós estamos aguardando a redenção. Esse versículo está falando sobre esta redenção e não sobre a glória dessa terra, não sobre as coisas dessa terra. É algo maior. É algo que a gente, espiritualmente, se nós não estivermos na presença de Deus, nós não vamos conseguir ver. Ou seja, o contexto não é vida. Aqui nesse contexto não é vida tranquila. É altos e baixos mesmo. É sofrimento real. É dificuldade mesmo. Teremos dificuldade. Até porque se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver o sofrimento. Nós vamos ver o sofrimento. Se nós olharmos para Paulo, quem está pregando aqui? É Paulo. Nós vemos sofrimentos na vida dele. Também. E todo o tempo está apontando para a nossa redenção. Para essa glória futura, né? Um ponto muito importante. Paulo não está escrevendo para pessoas em vitória, né? Às vezes a gente confunde pessoas de sucesso com pessoas muito abençoadas. Ah, aquele homem ali, ó, vive numa vida sempre na dificuldade. Deus não abençoou ele, não. Deus não abençoou ele, não. Só vive nessa vida. Só porque passa por dificuldade, por luta. A gente vê, de modo geral, que todos procuram sucesso na vida de alguém para poder seguir esse alguém. Procura alguém por aí. Não, eu não vou ouvir o conselho, talvez, do pastor Ricardo. O pastor Ricardo nem tem casa, nem tem carro, não tem isso, não tem nada. Só fica trabalhando pra caraca e nunca sai do lugar. Por que eu vou ouvir o conselho dele? Ele não tem nada para me oferecer. Eu já ouvi isso. Para que eu vou dar crédito para alguém que não tem nada? Porque eles não sabem que o que nós temos é maior do que tudo. O que nós temos é a paz. O que nós temos, o mundo não consegue ver. Porque o próprio Deus só se revela para aqueles que o amam. Veja bem, vamos fazer uma exposição agora desse texto. No verso 28, tá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos. Ele está falando que nós sabemos. Não é um sentimento. É uma convicção, uma certeza. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Nós sabemos. Não é, eu acho que todas as coisas cooperam para o bem. Não. Não, é achismo. É certeza, é convicção. A fé bíblica não depende do que você sente, meu irmão. Ela depende do que Deus revela para nós. Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê a própria palavra nos levando ao objetivo dela. A própria palavra nos conduz ao que ela quer. Não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. É os desígnios do coração de Deus. Tudo nos leva para Deus. O plano é dele. Não é o nosso plano. O próprio caminho é direcionado pelo próprio Deus. Veja bem, todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não é algumas, é todas. Não são só as boas, são todas.
As ruins também cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então são todas, não tem exceção, porque Deus ele tem o domínio de todas as coisas. Tudo está no controle do nosso Senhor. Pense em uma receita. Sal sozinho é ruim. Ninguém bota sal na boca para saborear o sal. Mas o sal, junto com uma farinha, né, para fazer um pão, muda, não muda? A farinha sozinha não serve, não é gostosa. Mas depois que está pronto o pão, todos querem comer. A gente não comeu o nosso café da manhã aqui agora? Estava uma delícia. Então, veja bem. Ovo cru não agrada. Tem gente que até estoura, mas não é porque é gostoso. Porque faz bem, aí a pessoa até come, né? Tem essas coisas. Juntos, eles formam algo bom, que é o pão. Vamos pensar no bolo. Deus usa até o que é ruim isoladamente, até sozinho. Até sozinho. O mal, sozinho. Deus usa para os propósitos dele. Deus não precisa que tudo seja bom para produzir o bem. Veja bem, Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus é bom ao se olhar? Poxa, um cara bom, uma pessoa maravilhosa, viveu na terra, fez tantas coisas boas, aconteceu isso? É bom? É doloroso, é terrível. E para o próprio Jesus? Jesus ali, era bom para ele? Também não era bom. Mas tornou-se em algo para o bem, que ninguém vê. Somente quando Deus revela a palavra dele. Nós sabemos que fomos salvos por Jesus Cristo, por meio dele. Então a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição nos trouxe vida. E esse é um propósito maravilhoso, é um bem maior, algo poderoso. E que eles lá não viram. E que muitos não veem. Mas existe algo maior. Existe aonde Deus vê aquilo que o homem não vê. Todas as coisas, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam. Aqui é o coração do texto. Cooperam. Não é automático. Não é o acaso. Não é sorte que as coisas cooperam. É Deus trabalhando. Deus trabalha. A ideia aqui é Deus está orquestrando tudo como maestro. Cada instrumento isolado pode parecer estranho, mas junto produzem harmonia. Fica perfeito o som. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem. Aqui está o maior erro moderno. Por quê? Quando a gente ouve isso, irmã Graciele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí no coração da irmã Graciele está assim, Senhor, estou precisando daquela minha casa. É o bem que eu preciso. Senhor, eu estou precisando daquele trabalho, Senhor. É o bem que eu preciso. Minha família precisa ser restaurada, Senhor. Eu não estou falando aqui que a gente não deva pedir as coisas ao Senhor. Eu estou falando do versículo. Eu não estou falando que eu e você não temos que pedir. Até porque nós cantamos aqui, que a gente está clamando ao Senhor e Ele está ouvindo as nossas orações. E será feita conforme a vontade dEle. Só que esse versículo aqui não pode ser usado de forma errada. Para mim e para você. Hoje nós estamos aprendendo sobre ele.
que todas as coisas que cooperam para o bem daquele que ama a Deus. O bem, dinheiro, se eu pensar, né? Se nós estivermos precisando, nós vamos querer o quê? Qual é o bem para mim? Dinheiro, sucesso, conforto, talvez esse, não sei qual é o seu bem, talvez, né? Esse é o erro da modernidade. Achar que o bem seria para os nossos desejos, para as nossas vontades, para as nossas necessidades. Mas nesse contexto não é isso. O contexto imediato está no verso 29. Pode abrir para mim no verso 29? Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha qual é o propósito do nosso Deus. Para que nós venhamos ser semelhantes ao Filho de Deus. E como que era o Filho de Deus? A imagem. Que imagem é essa do Filho de Deus? Sofredor, que não desistiu, misericordioso, bondoso, humilde. Olha a imagem que Deus quer de nós. As coisas precisam cooperar para que nós venhamos parecer com Cristo. As coisas precisam andar de forma que, quando alguém olha para mim, eu vejo um cristão. Não esses cristãos aí que a mídia tem falado e que nós temos visto, não. É Cristo, é Cristo. Porque às vezes a gente escuta coisas desagradáveis, né? Que infelizmente tentam colocar tudo dentro da mesma panela. Mas nós não somos esse, não. Nós estamos buscando ser a imagem de Cristo. E o que Deus quer fazer conosco? Ele quer nos fazer parecido com Cristo através da santificação. Quando nós buscamos os interesses de Deus, a vontade de Deus, os desígnios dele, nós estamos procurando ser como Cristo. Nós estamos ansiando ser como Cristo. Esse é o bem maior, parecer a imagem do Filho. Se não há essa vontade em nosso coração de parecermos com Cristo, de fazer morrer o velho homem, há algo de errado conosco. Se esse velho homem não quer sair de mim e eu não quero tirar ele, uma coisa é eu tentar e muitas das vezes não conseguir, porque até o próprio Paulo vai falar isso. Não me recordo bem o versículo, mas existe uma luta entre o espírito e a carne. Eu quero fazer o bem, mas não faço. Mas se dentro de mim tem a vontade de fazer o mal, onde está a imagem de Cristo em mim? Onde está a santificação? Onde está a nova criatura? O velho homem se foi. E parece que esse velho homem ainda permanece. Há uma diferença. Mas a gente nunca vai chegar a ser imagem de Deus. Só quando nós sermos transformados, né? E vamos ser incorruptíveis. Sim, querido, beleza, é isso mesmo. Mas presta bem atenção. Mas você vai descansar. Nós iremos descansar. Vamos aceitar o pecado que há em nós? Ou nós vamos crer e confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e vamos buscar a santificação para ter a imagem de Cristo selada em cada um de nós? Nós temos o Espírito Santo do Senhor e é Ele que incomoda o crente. É Ele que vai te incomodar a não permanecer como você está. Se não está sendo incomodado, você não tem o Espírito Santo.
Se você não está sendo incomodado com o mal, você não tem o Espírito Santo. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. A palavra de Deus diz. Se a gente não está lutando contra esse mal, mas a gente não luta contra a nossa própria força, com a nossa própria força. A gente luta com Cristo ao nosso lado. Por meio de oração, palavra, jejum, buscando, lutando. E muitas das vezes a gente só acha que uma luta tem que estar com uma espada de verdade, igual meu filho. Bota um escudo de papel, acha que está lutando. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra as potestades do mal. É contra o diabo. As regiões espirituais. É algo que a gente não vê. E como que nós estamos preparando? Não dando a mínima para a palavra de Deus? Não se revestindo com a sua presença, buscando a tua palavra para poder resistir e fugir da presença do diabo? Deus quer que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Esse é o bem que Deus quer para nós. O bem é a sua santificação. Deus quer a santificação. Grava essa frase. O maior bem que Deus pode te dar é te tornar parecido com Cristo. Grave isso. O maior bem, Wendel, o maior bem que Deus pode te dar é te tornar parecido com Cristo. Talvez, tem muitas necessidades? Sim. Mas você ser parecido com Cristo é o maior bem que eu e você podemos ter. Veja bem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Essa promessa é para todo mundo? Não. Não é uma promessa universal. Não é para todo mundo. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É nítido isso. Não é para todo mundo. É para os que amam a Deus. A pergunta agora é essa. Você ama a Deus? A pergunta não é, vai dar tudo certo. É, você ama a Deus? Você ama a Deus? Eu amo a Deus? Agora, nesse mesmo verso, deixa o verso 28 aqui. Volta para mim. As pessoas leem até aqui, ó. Certo? No mesmo versículo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Aí eles esquecem desse. Dos que foram chamados de acordo com os seus propósitos. Se já lesse isso daí, você já ia entender. Mas, vamos lá. Não é o meu e o seu plano. Não é o meu e o seu sonho. É o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. O versículo diz isso claramente. É o propósito de Deus. É como, vou dar uma outra ilustração aqui. É como um autor escrevendo um livro. Os personagens não entendem tudo, mas o autor sabe o final. Deus é o autor. Deus é o autor da nossa vida, da nossa história. Eu às vezes estou conversando com a minha sobrinha, a gente fala tantas coisas. E sobre a satisfação, não foi, Lante, que foi essa semana? Sobre estarmos satisfeitos. É uma coisa que o ser humano não está satisfeito.
Existe sempre a insatisfação. Pode estar, por exemplo, está com a família, está ali, está insatisfeito. Está sem a família, está insatisfeito. Está assim, está insatisfeito. A gente está muito oscilante. Frágil. Aí qualquer coisa que vem, baralha tudo, bagunça tudo. E a gente está satisfeito, não é estar descansado a ponto assim de não fazermos nada. É estarmos trabalhando, satisfeito. Fazendo, satisfeito. Crendo, confiando, todas as coisas cooperam para o bem. Talvez o mar não vai abrir. Talvez o mar não vai abrir. Mas eu preciso estar satisfeito com meu Deus. Satisfeito, pleno com Deus. Olha que nós estamos falando sobre essas cartas de Paulo e sabemos a realidade dele, né? Em prisão, tantas coisas, naufrágio, quantos sofrimentos, perseguição, e mesmo assim escreveu tudo isso. Deus não prometeu evitar o sofrimento. Ele não prometeu isso. Ele prometeu dar propósito ao sofrimento. Uma perda, às vezes, é a hora que o povo se volta para Deus, não é assim? Acontece em alguns casos. Estava todo mundo afastado, de repente perdeu alguém, de repente a fé começa a querer queimar no coração, a pessoa quer se corrigir, quer ser melhor. Acontece? A gente vê isso. Passou por uma situação muito difícil, a pessoa se fica humilde na presença do Senhor. A gente fica. E foram o quê? Situações. Deus nos privou do sofrimento? Não. Deus moldou o nosso caráter. Deus está moldando o nosso caráter. Esse daqui? Amém? Então, Deus está nos tornando parecido. Através do sofrimento, Deus está nos tornando parecido com Cristo. Porque esse é o propósito dele. A maior prova de Romanos 8, 28 é a cruz. Essa é a prova. Dor, sofrimento, que eu já tinha citado, né, anterior. É a cruz. Símbolo de dor, de sofrimento, foi a nossa redenção. O pior evento da história, injustiça, dor, morte, Deus transformou em salvação. Se Deus transformou a cruz em redenção, Ele pode também transformar a sua dor em um propósito. Querido, nem tudo é bom, mas tudo coopera. Você não vai precisar fingir que está tudo bem. Não finge. A gente vê muitos crentes, né, fingindo que está bem. Mas é aquilo. Não finja para o seu irmão que está buscando junto com você. Não fica falando lá para os outros que não está nem aí. Para você que nem serve ao Senhor Jesus. Mas para os teus irmãos aqui, está na mesma luta? Cada um uma luta diferente, não é verdade? Não finja a sua dor. Fale. Deus está trabalhando no invisível, mesmo quando você não vê. O objetivo não é conforto, é transformação. Ó, vejamos bem, eu estou falando essas coisas, às vezes a gente fala assim, para uns talvez terá riqueza, outros não. Mas até aquele que tem riquezas vai ter problemas em outras áreas. Vocês estão entendendo? Talvez o meu problema seja financeiro, mas para o outro é outra coisa, é outra área. Nós não sabemos. Confie no processo, mesmo sem entender o momento. Ame a Deus acima das circunstâncias. Essa promessa é para quem ama a Deus. Romanos 8, 28 não é um versículo de autoajuda.
Estou acabando. Não é uma promessa de vida fácil. É uma certeza profunda que Deus está no controle. Deus está trabalhando. Deus tem um propósito. Se você ama Deus, nada na sua vida é desperdício. Tudo será aproveitado. Seus problemas também.